Pessoal, boa tarde. Dando sequência ao nosso curso de hemato, hoje a gente vai falar sobre anemia hemolítica, que é um tema relativamente difícil dentro das anemias. É um tema que muitas vezes exige um pouquinho mais de esforço no sentido de aprendermos mais sobre o tema. E ainda é um tema que muitas vezes causa dúvida em relação aos diagnósticos e até mesmo ao manejo desses pacientes. Bom, e não tem como a gente falar de anemia hemolítica sem a gente relembrar de algumas coisas, de alguns passos e principalmente de alguns princípios em relação à classificação das anemias. A primeira coisa que eu queria lembrar é que toda anemia ela tem que ser classificada ou em anemia hiperproliferativa ou anemia hipoproliferativa. Nas últimas aulas, nós vimos sobre as anemias hipoproliferativas, alguns exemplos, como a anemia ferropriva, a anemia megaloblástica, a anemia por deficiência de ácido fólico ou deficiência de vitamina B12, né, que são as anemias megaloblásticas. Então, essas são anemias carenciais, em que você não tem a quantidade suficiente de combustível, mas você tem o estímulo. Na anemia hemolítica, na verdade, a gente vai ver que muitas vezes o combustível é o suficiente, mas a resposta da medula às vezes não é a mais adequada, né? E para a gente poder começar, a gente precisa de lembrar algumas definições que são importantes, que é, primeiro, em relação ao ciclo da hemácia, né? A hemácia, ela é produzida lá na medula óssea por estimulação da eritropoetina. Então, a célula-tronco, ela se estimula, ela se divide ou em série mieloide ou em série linfóide, né? E ela tem uma média, né, de sobrevida aí de 120 dias aproximadamente. Uma hemácia normal, né? À medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo um pouco de sua capacidade de se adaptar nos vasos, e isso faz com que elas sejam fagocitadas no baço, principalmente. E no baço elas sofrem um processo de hemocaterese, que é o processo fisiológico, é o processo normal. Acontece que quando você tem uma destruição celular, uma destruição de hemácias, principalmente aí num período menor do que 120 dias, né, a gente conceitua isso daí como hemólise. Então é quando a morte da hemácia acontece ali com 100 dias, com 110 dias, com 90 dias, né? E aí a primeira dúvida que muitas vezes nós temos é se toda a anemia, se toda hemólise é necessariamente uma anemia hemolítica. E a resposta, gente, é não, né? Nem todo paciente que tem hemólise, necessariamente ele tem anemia hemolítica, né? Por que que isso acontece? Se o paciente começa a ter hemólise por qualquer que seja o motivo, num primeiro momento, o organismo ele consegue compensar as coisas produzindo uma hiperplasia da medula por produção, seja por estímulo da eritropoetina, né, principalmente, e a gente chama essa fase inicial, né, esse momento inicial da hemólise, de hemólise compensada. Então, o que eu estou destruindo na medula através de uma hiperplasia consegue compensar as coisas, e a gente chama isso como hemólise compensada. Mas quando necessariamente há anemia hemolítica, quando que realmente a questão descompensa, quando o quadro clínico descompensa, quando esse processo, né, de hemólise acontece com menos de 20 dias, por algum motivo que seja, né, essa hemácia ela foi hemolizada ali com 15 dias, com 10 dias de vida, e isso o organismo acaba não conseguindo compensar somente com uma hiperplasia da medula, e o paciente vai ter uma síndrome anêmica. Lembrando que toda vez que o paciente tem uma anemia hemolítica, ele tem todos aqueles sinais, né, gerais que normalmente um paciente com hemólise apresenta, né, com anemia apresenta fraqueza, dinamia, astenia, anorexia, dores musculares, são aqueles sintomas que a gente já viu bastante aí, né? E aí, né, gente, quando a gente fala de anemia hemolítica, não tem como a gente falar disso sem lembrar dos conceitos lá, né, da estimulação da medula. A medula, né, quando a gente tem, por algum motivo, uma hipóxia, seja ela por hemólise, seja ela por algum sangramento, a gente produz eritropoetina, temos uma hiperplasia da medula. Essa hiperplasia da medula se dá por quê? Porque as células, as stem cells, começam a se derivar para o lado
hiperproliferativo da série mieloide, formando aí uma série de pró-eritroblastos, né? Pró-eritroblastos principalmente. Esses eritroblastos são precursores aí dos reticulócitos, né? Os reticulócitos ganham a circulação e se transformam em hemácias, né? Lembrando que toda vez que esse processo aí acontece, nós temos aí um alto consumo aí de ácido fólico e também de vitamina B12. A grande questão é que o ácido fólico nós não fazemos estoque. Com isso, nós precisamos, sempre que nós temos uma anemia hemolítica, repor ácido fólico para esse paciente, né? Então, lembrar que um dos primeiros conceitos aí em relação a anemias hemolíticas é verificar se o paciente está usando ácido fólico, pelo fato e pelo risco dele fazer crise megaloblástica. Bom, então se a gente tem esse processo acontecendo, né, e uma hemólise, uma destruição, uma hemocaterese acontecendo com menos de 20 dias, nós classificamos isso como uma anemia hemolítica, né? Então, se a gente tem hemácia sendo quebrada, nós temos hemólises. Então, nós esperamos dos nossos exames laboratoriais, toda vez que eu tenho morte celular aumentada, eu tenho um LDH, né, aumentado. Toda vez que eu tenho uma grande liberação de hemoglobina na circulação, eu tenho a formação aí eu tenho a destruição da mesma, liberação do grupo M e ainda liberação da globina, né? Lembrar que o grupo M vai ser quebrado em protoporfirina e ferro. O ferro muitas vezes vai ser reabsorvido aí pela ferritina e a protoporfirina vai ser quebrada em biliverdina, que vai levar a bilirrubina indireta. Então, uma das coisas que nós esperamos no laboratório desse paciente é que, além do LDH aumentado, nós tenhamos uma bilirrubina indireta aumentada. O paciente pode ter sinais clínicos de icterícia? Pode, né? Além disso, gente, uma coisa que muitas vezes a gente confunde é que essa globina, ela é tóxica para o nosso organismo. Sendo tóxica para o nosso organismo, o nosso fígado produz uma substância chamada aptoglobina, que consegue captar essa globina circulante e eliminá-la, né? Então, se nós temos um paciente com anemia hemolítica, normalmente nós temos muita produção de globina, há um alto consumo da aptoglobina e por isso a aptoglobina estará baixa. Muitas vezes isso é uma questão de engano aí de muita gente, né? Pensando que a aptoglobina vai estar elevada. Não, muito pelo contrário, ela vai ser consumida e ela vai estar baixa, né? Além disso, no laboratório desses pacientes, além de LDH, além da anemia, lógico, né? Além de uma elevação de bilirrubinas, de uma queda da aptoglobina, eu vou esperar um aumento dos reticulócitos, porque eu estou diante de uma anemia hiperproliferativa, né? E é uma anemia em que eu tenho algum defeito na formação daquelas hemácias que eu consigo formar? Não. Então, ela é normocorada e normocítica, né? O tamanho dela é normal e a quantidade de hemoglobina dela é normal. Bom, então, o que eu vou esperar do laboratório? Um LDH aumentado, bilirrubinas aumentadas, né? Uma aptoglobina baixa, reticulócitos aumentados, uma anemia do tipo normo-normo. Além do que, gente, toda vez que eu tenho uma grande destruição celular, eu tenho uma grande liberação de cálcio para circulação. E aí, esse cálcio ele começa a se depositar através de cálculos de bilirrubinato de cálcio. E aí o paciente, né, você às vezes vai ver, ele está com dor abdominal, você pede uma radiografia simples do abdômen, e aí nesses casos nós conseguimos ver um cálculo na vesícula biliar, já que é um cálculo de cálcio, né? Cálcio é radiopaco, então a gente consegue ver através de um raio-x. Para colelitíase normal, com raio-x, nós conseguimos ver um cálculo? Não, né, gente? Em absoluto que não. Um cálculo de colesterol, ele não é visto em um raio-x. Mas um cálculo de cálcio, ele é visto nesse raio-x e ele muitas vezes indica hemólise, né? Bom, mas saindo um pouquinho das manifestações clínicas e laboratoriais, a gente entra propriamente dita nas causas das anemias hemolíticas. E nós temos causas que são hereditárias e causas que os pacientes adquirem, né? Então, algumas causas hereditárias, por exemplo, uma bem conhecida como a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma das doenças que nós mais conhecemos na medicina em relação à fisiopatologia, mas nós sabemos muito pouco ainda sobre o tratamento da doença, né?
Temos aquelas outras, né, como, por exemplo, anemias hemolíticas autoimunes, por exemplo, o lúpus, né? O lúpus, a gente viu lá no módulo da reumato, que muitas vezes por hemólise, né, a gente entra e coloca essa anemia como um critério classificador do lúpus. Algumas drogas que causam hemólise, né, insuficiência hepática, o paciente pode ter anemia hemolítica. Existem algumas outras causas hereditárias um pouco mais raras, como, por exemplo, a deficiência de GPD, né? No meu período de Hospital das Clínicas, eu via muitos casos lá complicando no hospital, no CTI, né? Mas eram raros os casos. Esferocitose, né? Que é uma das causas também de anemia hemolítica. E algumas outras aí, por exemplo, uma lá da ginecologia e da obstetrícia, né, que é a incompatibilidade RH, que vocês conhecem muito bem. Uma outra comum aí, que não é tão rara, é uma hemoglobinúria paroxística noturna, em que o paciente tem alguns sintomas e faz uma anemia hemolítica severa, né? Bom, mas aí, para a gente poder entender um pouquinho em relação ao diagnóstico de anemia hemolítica, a gente sempre pergunta qual tipo de anemia hemolítica que o paciente tem. E aí a gente precisa de alguns exames e de abrir mão de alguns exames para que a gente possa ter essa certeza. E um desses exames que a gente faz muito, né, principalmente o pessoal aí da hemato, é um exame chamado hematoscopia, em que a gente colhe o sangue do paciente, coloca esse sangue em uma lâmina e procura por algumas alterações características. E tem algumas alterações celulares que nos sugerem algumas doenças. Por exemplo, nós temos aí uma anemia hemolítica, né, em que a gente tem os acantócitos, né, isso é característico aí da hemólise por insuficiência hepática, né, então se a gente tem lá um paciente cirrótico com uma anemia, a gente pega o sangue, a gente coleta o sangue periférico dele e avalia e encontra acantócitos, a gente pode estar diante de uma hemólise aí por conta da insuficiência hepática. Olha essa célula, tanto que ela é esquisita, né? A gente chama isso daí de esquizócito, que é muito característico das anemias hemolíticas, né? Esses esquizócitos, eles acontecem em algumas situações clínicas que evoluem para um quadro de anemia hemolítica microangiopática, que é uma situação grave, é uma situação que várias doenças podem encaminhar para ela, e são condições que muitas vezes, se nós não tratarmos de forma adequada, o paciente decai por conta dessa complicação. Temos aí, por exemplo, as células em alvo, né, que é comum de algumas talassemias, que vocês vão ver aí depois, num segundo momento, né. Temos aí, por exemplo, as células em barco, ou também conhecido como drepanócitos, né, que são as células em forma de barco, tá? Muita gente, às vezes, confunde essa imagem com esquizócito, né, mas a célula em alvo ela é bem diferente aí em relação ao esquizócito. Bom, né, lembrando que essa célula em barco ela é comum ainda anemia falciforme, ou também chamada hemácias em foice, né? Olha aí, por exemplo, essa daí é característica, né? Em que a gente tem algumas hemácias bem arredondadas, né? Com o núcleo lotado, o núcleo não, desculpa, o citoplasma lotado de hemoglobina, em que nós chamamos isso aí de anemia, né? Ou anemia hemolítica do tipo esferocitose, que é bem comum aí, é bem incomum, na verdade, é bem infrequente, tá? Lembrar, gente, que um dos tratamentos que a gente utiliza aí para esferocitose é a esplenectomia, e a gente vai ver o porquê disso daqui a pouco. Isso daí, só para a gente relembrar, isso daí não tem nada a ver com anemia hemolítica, ou às vezes até tem, né? Se caso o paciente com anemia hemolítica não tiver a sua reposição de ácido fólico, ele acaba evoluindo por uma crise megaloblástica. Toda vez que eu tenho uma crise megaloblástica, eu posso ter um neutrófilo hipersegmentado, só para lembrar mesmo. Né? Isso daí, né? Alguém lembra? Né? São alguém lembra? As células são os corpúsculos de Paper-Maier, né, gente? Para quem não lembra aí, para quem não está lembrando, não é isso? Bom, mas e aí? As complicações das anemias hemolíticas, gente, elas são um conjunto aí de complicações que podem acontecer, independente do tipo de anemia.
Então, a gente coloca essas complicações como umas complicações comuns, né? Complicações típicas de qualquer anemia. Qualquer anemia hemolítica pode ter essas complicações, como, por exemplo, a crise aplásica, que é uma crise grave, a crise anêmica megaloblástica, quando a gente esquece de repor o ácido fólico, e a hemólise aguda grave, que acontece em algumas situações que a gente vai ver em sequência. Bom, essa primeira crise, que é a crise anêmica por aplasia da medula, geralmente ela acontece por algumas infecções virais. E eu chamo a atenção aqui principalmente para o parvovírus B19, que é algo que às vezes a gente esquece, né? O parvovírus B19, ele prende o reticulócito na medula, né? E aí o paciente faz uma crise aplásica, né? Faz uma crise aplásica e nessa anemia hemolítica, por conta dessa característica de reter o reticulócito na medula, o paciente acaba cursando com uma reticulopenia. E essa reticulopenia, muitas vezes, é fator de confusão para nós no dia a dia, né? Como que a gente trata uma anemia hemolítica com crise anêmica aplásica? Com imunoglobulina, tá? E mais sintomáticos. Fazemos transfusões em alguns casos, em alguns outros casos nós tentamos evitar as transfusões quando possível, né? Para que o paciente não piore o seu quadro de hemólise, tá bom? Existem algumas situações de hemólise que quando nós transfundimos o paciente por algum motivo, há uma intensificação da crise de hemólise, e aí o paciente intensifica ainda mais essas anemias. Eu lembro até hoje de um paciente, quando eu estava na residência de clínica médica, um paciente jovem com linfoma de células B. Esse paciente ele tinha um quadro de anemia hemolítica associado à doença, né, uma síndrome, entre aspas, aí, paraneoplásica, e esse paciente ele fez uma hemólise após transfusão. Então, ele chegou lá com uma hemoglobina de 6 no atendimento, a gente começou a atendê-lo, né? Eu sabiamente optei por transfundi-lo, né? E a hemoglobina dele de 6 no dia seguinte tinha caído para 3. Na verdade, o processo meu de transfusão intensificou o processo de hemólise e ele piorou a questão da anemia hemolítica. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Nesse caso específico, a gente fez um pulso de corticoide para ele, controlamos o processo de hemólise para, em sequência, aí sim fazer as medidas necessárias. Uma crise frequente, que eu já falei algumas vezes, das anemias hemolíticas, é a crise anêmica megaloblástica, em que muitas vezes nós não repomos o ácido fólico para esse paciente, né? E aí esse paciente ele acaba fazendo uma intensificação do seu processo anêmico, ele intensifica os seus sintomas por conta de uma crise megaloblástica. Como que a gente trata esse paciente? Normalmente repondo ácido fólico. A gente vai ver que no manejo do paciente com anemia falciforme, por exemplo, a gente já inicia a reposição de ácido fólico precocemente, para que evite essa complicação dessa crise megaloblástica. Então, a gente faz o tratamento precoce e acompanha, né? Bom, e a crise de hemólise aguda grave, que é uma das formas agudas de apresentação das anemias hemolíticas, né, em que você tem grande liberação de hemoglobina na circulação, e isso parece um pouco com a rabdomiólise, né, esse excesso aí de hemoglobina, ele se comporta como se fosse um excesso de CPK, e aí o paciente começa a ter algumas complicações em decorrência disso, né, ele começa a evoluir com insuficiência renal, por exemplo, né, e quem que provoca isso? Por exemplo, picadas aí por aranha, em atenção aí a Loxosceles, que é comum aqui na nossa região, né? Esse excesso de hemoglobina leva a um quadro de insuficiência renal aguda, assim como acontece na rabdomiólise, tá? Então é um quadro grave, é um quadro que exige um pouco de atenção e de cuidados aí em relação ao nosso manejo, tá bom? E essa anemia, né, como toda anemia, o tecido periférico fica com uma demanda mais aumentada e às vezes o paciente pode fazer uma insuficiência cardíaca aí de alto débito. Bom, então a gente viu alguns princípios, né, das anemias hemolíticas, vimos alguns conceitos e algumas complicações comuns dessas doenças. Falamos um pouquinho do laboratório, que vocês vão depois olhar com mais detalhes. E agora a gente vai falar propriamente dita da anemia falciforme, que é a anemia que a gente mais conhece em relação à sintomatologia, né? Mas que menos sabemos tratar ainda.
Bom, lembrando disso daí, né, de um conceito básico que vocês já sabem muito bem, as anemias, a hemoglobina, ela é formada normalmente por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. A grande maioria das hemoglobinas do nosso organismo são formadas e constituídas dessa forma. Quando nós somos um feto, né, a nossa constituição da nossa maior parte de nossas hemoglobinas é um pouco diferente. Nós temos mais a hemoglobina chamada hemoglobina fetal. E até os 6 meses de vida, nós temos um predomínio da hemoglobina fetal, com em sequência um declive delas e um aumento aí da hemoglobina alfa, né? E como que a gente sabe, né, qual exame que a gente pede para poder saber qual tipo de hemoglobina nós temos no na nossa circulação? Nós pedimos um exame chamado eletroforese de hemoglobinas. Cuidado, gente, porque muitas vezes quando a gente escuta eletroforese, a gente sempre pensa lá na eletroforese de proteínas que a gente pede no diagnóstico do mieloma. Aqui é um pouco diferente, a gente pede a eletroforese da hemoglobina propriamente dita. E olha aí um resultado da eletroforese desse paciente, né? Nós temos um predomínio importante aí de hemoglobina do tipo A e uma redução aí da hemoglobina fetal. Lembrando que se isso fosse feito na infância, isso seria um pouco diferente. Teríamos o predomínio da hemoglobina fetal com uma redução da hemoglobina A, né? E lembrar, gente, lembrar de alguns conceitos para a gente poder entender um pouquinho a doença. Como que é a formação da nossa hemoglobina? Como que é a questão hereditária da nossa hemoglobina? Da nossa mãe lá da cadeia alfa, nós recebemos o gene da cadeia alfa, né, da nossa mãe e do nosso pai, e do cromossomo 11 nós recebemos a cadeia beta, tanto da nossa mãe quanto do nosso pai. Formamos aí uma hemoglobina A, típica, padrão, habitual, né? Para o paciente que tem anemia falciforme, né, o cromossomo 16, ele forma a cadeia alfa, ele recebe isso da sua mãe e do seu pai, e o cromossomo 11, no caso da anemia falciforme, quando ela é homozigota, né, a gente acaba recebendo aí um cromossomo da nossa mãe, cromossomo beta S e um cromossomo beta S do nosso pai, fazendo aí a hemoglobina falcêmica, né? E nós temos ainda a situação em que nós talvez não tenhamos a anemia falciforme, mas podemos ter o traço falcêmico, né, em que a gente recebe do cromossomo 16 a cadeia alfa da nossa mãe e do nosso pai, e do cromossomo 11 ou da nossa mãe ou do nosso pai, o cromossomo beta Szinho, né, na verdade aqui nesse caso ela é heterozigota, né, então o cromossomo Szão, Szinho, e aí o paciente tem um traço falcêmico, tá bom? Bom, mas aí, qual que é o grande problema do paciente ter essas hemoglobinas, né, de formação inadequada? Acaba que essas hemoglobinas, elas acabam levando a uma deformidade na hemácia. E a hemácia, ela perde a sua capacidade de se adaptar na periferia, né, levando a quadros obstrutivos, né, principalmente naquelas situações de estresse agudo, em quadros de desidratação, em quadros de hipoxemia. E aí, essa obstrução pós-capilar, ela leva a quadros de isquemia, né? Essas hemácias, pelo fato delas perderem a sua capacidade de adaptação no capilar, elas ficam mais instabilizadas, né? Elas ficam mais grudentas, que a gente pode dizer. E aí elas começam a se depositar uma sobre as outras, fazendo quadros de isquemia adjacente, né? Bom, uma hemácia normal e uma hemácia falcêmica, né? A gente acaba tendo um quadro de polimerização da hemácia, ou seja, a hemácia ela perde a sua capacidade de ser um disco bicôncavo, né? Ela se torna aí uma hemácia influis, e isso leva a quadros obstrutivos, né? E o que pode levar a esse quadro grave, né? Dela piorar, dela intensificar o seu processo falcêmico? Quadros de desidratação e quadros de hipoxemia. Tanto é, gente, que todo paciente nosso que tem anemia falciforme, que está entrada no pronto atendimento, uma das coisas que nós fazemos é corrigir a hipoxemia, às vezes ofertando oxigênio e hidratando o paciente para tentar amenizar essas complicações, para tentar amenizar esse processo. Bom, quais são as manifestações clínicas desse processo intensificado? Né? A gente tem, primeira coisa importante, que uma criança até os 6 meses,
a gente não tem sintomas de um modo geral, né? A gente faz até hoje no teste do pezinho, contempla esses testes de rastreio para anemia falciforme, né? E aí, após esse período, o paciente começa um quadro de hemólise crônica, né? E começa a ter sintomas por conta disso. Existe uma crise típica da anemia falciforme que a gente chama de sequestro esplênico, né? Em que nesses locais hiperosmolares, entendam aqui como baço e rim, essa hemácia ela acaba ficando aprisionada e destruída, né? E aí isso leva a um processo de desidratação da hemácia, quando ela passa nessas regiões, o que intensifica o processo de polimerização da hemácia e intensificação dos sintomas, né? E aí, uma coisa importante que a gente sempre chama atenção e que é importante nos sintomas é que toda vez que a gente tem uma anemia falciforme, no baço, inicialmente, a gente começa a ter um processo de congestão. Então, a criança ali com 6, 7, 8 meses, ela começa a ter congestão e o baço começa a aumentar. Então, o paciente tem esplenomegalia num primeiro momento, né? Só que o que acontece? Essa hemácia que está ali, ela começa a ser destruída e levar a processos isquêmicos, né? Se ela faz processos isquêmicos, ela começa a fazer múltiplos infartos no baço. E aí o paciente que antes tinha uma esplenomegalia, ele acaba cursando na verdade, uma redução da funcionalidade do baço, né? É como se ele fosse esplenectomizado. Toda vez que a gente faz esplenectomia em um paciente, a gente deve lembrar que existe um risco aumentado para algumas infecções especiais. Então, essa redução aí do baço, né, uma autoesplenectomia que nós chamamos, normalmente aumenta o risco de infecções aí por germes encapsulados. Entendam os germes encapsulados como o pneumococo, o meningococo e o hemófilos. Então, são condições clínicas que a gente precisa de conhecer na doença para saber como que são as complicações, né? Bom, então, o paciente com anemia falciforme, além dessas infecções aí pela questão da autoesplenectomia, ele pode se infectar pelo parvovírus B19, né, e fazer uma crise aplásica, pode fazer infecções aí por germes encapsulados. Existe uma característica importante da anemia falciforme, só já dando um passo à frente, que são infecções por salmonela, né? O paciente pode fazer osteomielite por salmonela, questão de prova de todo ano aí, né? Toda vez que o paciente com anemia falciforme faz osteomielite, obrigatoriamente devemos lembrar de salmonela, né? E infecções habituais aí pelo Staphylo aureus, né? E o micoplasma que a gente vai ver mais à frente. E como que são as manifestações clínicas na anemia falciforme? Nós temos aqueles quadros que são crônicos, característicos de uma anemia, né, como astenia, dinamia, fraqueza, que a gente vai ver mais à frente. E nós temos aqueles quadros agudos, né? Nós temos aqueles quadros que são mais graves, que demandam uma atenção mais especial de nós, médicos, né? Bom, em relação a uma das apresentações agudas da anemia falciforme, que é a crise vasoclusiva, né? O que pode causar essa crise vasoclusiva? Primeiro, desidratação. Então, uma das coisas que nós sempre fazemos para um paciente nosso com anemia falciforme, quando ele dá entrada para o atendimento, é hidrate esse paciente, né? E outra coisa, né, toda situação de estresse agudo, né, eu falo, quando eu digo estresse, eu digo de estresse de processos infecciosos, de processos inflamatórios agudos, há um aumento do consumo de oxigênio, levando a hipoxemia na periferia, o que aumenta o risco da hemácia se polimerizar e fazer crises obstrutivas, né? Como, por exemplo, quadros de frio, né, infecção. Quando a menina com anemia falciforme tem a sua primeira menstruação, geralmente isso acontece, né? Existe, na verdade, até um processo traumático nesse sentido, tá? Além disso, né, gente, nesses processos aí, por exemplo, frio, né, ou infecção, ou alguma resposta inflamatória, o paciente pode fazer uma crise chamada síndrome mão-pé, né, que é uma crise extremamente dolorosa, porque há processo de isquemia local, e atenção a isso, né, gente? Toda vez que um paciente com anemia falciforme tem entrada em um pronto atendimento com dor, acreditem na dor desse paciente. Tratem-o como opioide forte, porque a dor desencadeia uma série de liberações de citocinas
que pode muitas vezes piorar o processo de isquemia e intensificar ainda mais a crise vasoclusiva e piorar a isquemia. Então, tratar a dor desses pacientes é, no mínimo, digno e, segundamente, corretamente humano. Não deixem esses pacientes sentindo dor, tratem com opioide adequado, né? Isso acontece mais na criança, né? A criança ali com 7, 8 meses de idade, quando ela começa a apresentar sintomas. E nos adultos, né? Atenção a infartos ósseos, né? Principalmente a necrose vascular da cabeça do fêmur, né? Que é uma coisa comum de acontecer e uma coisa comum de aparecer aí no nosso dia a dia. Um outro processo de aparecimento das crises vasoclusivas nos pacientes com anemia falciforme são as dores abdominais, a crise abdominal da anemia falciforme, em que o paciente apresenta com um processo de isquemia, né, apresenta com um processo de redução da perfusão intestinal e queixa-se de dor. E o paciente chega com dor abdominal, sinais de peritonite, você, cirurgião, vai levar ele para o bloco, e aí na hora que você abrir o paciente, fizer a laparotomia, você não vai encontrar absolutamente nada. É uma das principais causas aí de laparotomia branca que a gente fala, né? O paciente, na verdade, não tem nenhum processo inflamatório agudo, e sim um processo vascular, né, de obstrução que leva à isquemia mesentérica, ok? Bom, além disso, né, uma outra crise vasoclusiva relacionada ao processo pulmonar, o paciente pode apresentar, por conta disso, febre, tosse, taquipneia, dor torácica, leucocitose e infiltrado pulmonar. Se o paciente chega para você com tosse, febre, taquipneia, dor torácica, leucocitose, vocês vão falar que é um processo infeccioso a princípio. A clínica é disso, né? Mas pode ser apenas uma crise vasoclusiva na anemia falciforme. Só que tem como você, num primeiro momento, diferenciar se isso se trata de um processo infeccioso ou de um processo isquêmico? Não. Então, gente, na dúvida, para todos os pacientes com anemia falciforme que deem né, entrada em um pronto atendimento com febre, taquipneia, dor torácica, até que se tire a dúvida se é ou não um processo infeccioso, trate esse paciente com antibiótico, hidrate esse paciente e discutir, né? Temos que discutir em relação à anticoagulação, tá bom? Lembrar que na criança isso pode acontecer principalmente pelo micoplasma, tá? E no adulto, né, a gente diferenciar se é um processo pneumônico típico ou se é um processo, às vezes, de um infarto pulmonar. Às vezes é difícil de fazer essa diferenciação num primeiro momento, então a gente trata como um todo, tá? E aí, gente, todo paciente com anemia falciforme que procura vocês com quadro respiratório, febre, não tenham medo de internar esse paciente e dar antibiótico parenteral, venoso, tá? É um paciente que, a meu ver, não tem condições, né, normalmente de ir para casa. É um paciente que a gente deve estabilizá-lo primeiro para que, em sequência, a gente melhore as coisas, né? Uma outra coisa que pode acontecer como crise aguda da anemia falciforme, que é uma crise vasoclusiva, é o priapismo, né? O priapismo geralmente é uma ereção dolorosa, aí, com mais de 3 horas de evolução, né? É extremamente doloroso e acontece geralmente em crianças e adolescentes, né? E aí, gente, o problema é que isso vai acontecendo de forma repetitiva. Acontece o priapismo, depois acontece de novo, depois acontece de novo, e isso leva a um processo de fibrose. E isso, ao longo do tempo, leva a um processo de disfunção erétil, tá bom? Então, uma das causas aí de disfunção erétil no paciente com anemia falciforme são as crises por priapismo, né? O paciente pode, às vezes, nessas crises vaso-oclusivas, bom, gente, então vamos lá, continuando. Esse paciente, então, ele pode fazer crises, às vezes, de AVE isquêmico ou AVE hemorrágico. Então, às vezes, paciente jovem, né, faz uma crise de AVC isquêmico, tá? Então, isso é comum de acontecer. Isso são as crises agudas aí da anemia falciforme, que são comuns no nosso dia a dia. Em relação a disfunções crônicas, né, que esses pacientes podem apresentar, né, primeiro, crianças com baixo peso ao nascer,
é algo importante, né, que deve ser avaliado e já tratado logo de início. Atraso aí na questão da menstruação, né, um atraso na primeira menstruação, na menarca. Em relação à disfunção intelectual, esses pacientes normalmente não apresentam nenhum quadro de disfunção, eles crescem normalmente, têm um aprendizado escolar habitual, só que eles têm um risco um pouco aumentado de quadros demenciais aí na fase aguda, né? Em relação a lesões renais, esses pacientes podem apresentar aí insuficiência renal, né, principalmente aí por quadros de obstrução dos vasos retos renais, né, e necrose de papila. Então, uma das causas aí de necrose de papila renal é a anemia falciforme, tá? É algo comum de acontecer, é algo que a gente pode ver no nosso dia a dia. Como que a gente trata? Aí vai depender muito do quadro clínico do paciente, né? Muitas vezes hidratando, né? Hidratando e algumas vezes, em casos mais extremos, levando esse paciente aí para hemodiálise, tá bom? Esse paciente aí, às vezes, pode fazer uma glomerulosclerose focal, que também é comum nesses pacientes com anemia falciforme. Esses pacientes têm um risco aumentado aí de retinopatia, tá? Então, é um risco que a gente deve sempre avaliar, o oftalmo tem que avaliar cronicamente esse paciente, tá bom? E disfunções como necrose avascular aí da cabeça do fêmur, tá? E osteopenia. Então, esse paciente tem um risco aumentado aí de osteopenia e de osteonecrose da cabeça do fêmur, tá? Lesões cutâneas, o paciente ele pode apresentar infecções aí, principalmente pelo Staphylo aureus, tá? Então, lembrar que todo paciente com anemia falciforme que apresenta-se com que apresenta Então, gente, todo paciente aí que tem infecções cutâneas, a gente deve lembrar obrigatoriamente aí do Staphylo aureus, beleza? E tratá-lo. Bom, em relação ao tratamento da anemia falciforme, a gente não tem um tratamento específico para anemia falciforme, né? Normalmente a gente faz prevenção, primeiro, né, com vacinação, lembrando que esse paciente tem um risco aumentado aí por infecções por germes encapsulados, né? Meningococo, pneumococo e hemófilos, então a gente vacina esse paciente. A gente lembra que esse paciente ele pode apresentar-se com crise megaloblástica, então a gente repõe ácido fólico, né? Em alguns casos, né, em alguns casos mais graves, a gente pensa em fazer prevenção com antibiótico oral, embora isso seja questionável, tá? E a gente vai transfundir esses pacientes? Depende da situação, depende do momento, né? A gente acaba transfundindo se o paciente tiver muito sintomático. A hidroxureia é algo que também não se é utilizado muito no dia a dia, né? E em relação ao transplante, é algo que caiu em desuso aí para anemia falciforme, pelo menos nesse momento. Pode ser que isso volte à tona em outros momentos. Bom, então, gente, em relação às crises vaso-oclusivas, né, que é o que o paciente vai muitas vezes procurar o pronto atendimento, vai procurar você às vezes na unidade básica de saúde com essas crises de dor, né, com essas crises intensas e vaso-oclusivas. Primeiro, desidratação piora a crise vaso-oclusiva, então você vai hidratar esse paciente. Segunda coisa, você vai dar oxigênio, você vai evitar hipoxemia nesses quadros. Terceira coisa importante, vai tratar a dor. Muitas vezes com opioide forte. Não tenham medo de usar morfina nesses casos, tá bom? Transfundir quando necessário, né? E em relação a anemias hemolíticas, o que nós temos de mais importante é basicamente isso, tá bom?